Deus seja louvado. Diga comigo, levante sua mão e diga comigo: Senhor, muito obrigado por estar nesse lugar. Esse lugar é precioso, porque Tu estás aqui. Amém? Graças a Deus. Meus amados, hoje pela manhã eu estava muito tranquilo, até que o pastor me ligou e disse: olha, a mensagem hoje é contigo. Aí a tranquilidade foi para o espaço. E a gente se preocupa pela responsabilidade que a gente tem, primeiramente com Deus, e a responsabilidade com a palavra de Deus. E estava no meu coração duas palavras, duas ministrações, e busquei diante de Deus a orientação daquilo que Deus quer trazer nesta noite. E eu louvo a Deus por não conhecer a vida de vocês, o que se passa dentro da casa de vocês. Portanto, tudo aquilo que Deus vier falar com você, não é porque eu sei, mas é porque Deus sabe, Deus quer restaurar, Deus quer fazer. Amém? Então, há uma palavra que há um tempo atrás veio ao meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja aqui, que diz em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, depois de Salmos, depois de Provérbios, vem o livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão, um homem muito sábio, foi considerado um dos homens mais sábios que já houve sobre a face da terra. Eclesiastes capítulo 10 e versículo 1, diz assim: igual a mosca morta no unguento do perfumador faz exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultícia. Outra tradução diz: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Eu creio que todos nós, desde a pessoa mais velha que está aqui hoje, até a criança, os jovens, adolescentes, nós já passamos por algum momento na nossa vida que, se nós pudéssemos voltar atrás e pudéssemos mudar alguma coisa que nós fizemos, ou pudéssemos alterar alguma palavra que nós dizemos, ou mudar algo no passado, consertar alguma coisa que realizamos, que trouxe prejuízo para o presente, eu acho que todos gostariam e teriam alguma coisa para consertar no passado. Se isso que eu estou dizendo é uma verdade na tua vida, diga amém. Então eu estou falando em cima daquilo que já é vivência, que vocês já passaram. Então, meus amados, a Bíblia diz que igual uma mosca morta no unguento do perfumador faz exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra, e a honra um pouco de estultícia. O perfume é uma das artes mais antigas que é relatado na Bíblia, é muito antigo. Algumas pessoas de algumas igrejas podem dizer que o perfume é mundano, mas eu encontro na Bíblia Deus colocando perfume, Deus pedindo perfume. Em Gênesis capítulo 8, no versículo 21, a Bíblia diz que Deus aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Quando Deus pedia sacrifícios, e esses sacrifícios eram queimados, subia aquela fumaça, e a Bíblia relata, a Bíblia diz que Deus exalava aquele cheiro, e isto era agradável às narinas de Deus, ao nariz de Deus. Então Deus se agrada do perfume. E no livro de Gênesis, nós encontramos, aliás, no livro de Êxodo, nós vemos ali os preparativos para o tabernáculo. Quando Deus faz a instituição dos sacrifícios, nós descobrimos que o próprio Deus, ele pede perfume. Deus mesmo pede perfume. Nos diz em Êxodo 30, verso 25, o texto diz: disto farás o óleo sagrado
para a unção. O perfume composto, segundo a arte do perfumista, esse será o óleo sagrado da unção. Lá no templo, em Israel, ou na tenda, aonde eles se reuniam para louvar a Deus e para oferecer a Deus os sacrifícios, Deus mandou que fizesse um óleo. E esse óleo era usado para a unção e para a consagração de pessoas, de reis, de sacerdotes, de profetas, e também ele era usado para ungir os objetos que estariam a uso do templo. E neste óleo havia um perfume que Deus pedia para colocar, porque aonde fosse colocado para Deus, deveria haver perfume, deveria ter cheiro. Então, irmãos, Deus colocou também o perfume na natureza. Tem flores que elas exalam um perfume tão gostoso. Tem plantas que é tão gostoso a gente cheirar. Tem um tipo de eucalipto que é um cheiro tão gostoso a gente aspirar aquele cheiro, sentir aquele cheiro. Então o próprio Deus colocou na natureza perfume. E é agradável, Deus gosta disso. Então certas árvores têm um cheiro tão gostoso. Na própria natureza, nos animais, o cachorro, ele chega num poste, ele ali marca com a urina o que é dele. Tanto que quando um cachorro ele chega num poste, ele cheira para ver se aquele poste é dele. Ele demarca, ele delimita o seu território através do cheiro. Então, meus amados, o cheirar está na Bíblia. Né? O cheiro, ele agrada. Mas o mau cheiro, ele desagrada. Quem é que gosta de viajar do lado de uma pessoa que teve um problema de amnésia e esqueceu de tomar um banho? É horrível. Ou quando a pessoa está vindo do trabalho e o ônibus está cheio e levanta o braço para segurar naquela barra, misericórdia quando tem que passar por ali. A gente espera o ônibus descer, o sujeito descer para depois atravessar, porque é o corredor da morte. Mas o mau cheiro, ele desagrada. O mau cheiro não é bom. Agora é gostoso quando a gente chega perto de algumas pessoas cheirosas, banhozinho tomado, o marido se alegra quando chega em casa, a esposa está perfumada, cheirosa, os filhos limpos. Às vezes dá uma briga dentro de casa, a esposa não fez, não arrumou a casa está um mau cheiro, a esposa não tomou banho, os filhos estão todos suados, e o pai chega cansado. Às vezes dá problema dentro de casa por causa do mau cheiro. Quem é dona de casa que gosta que a sua casa esteja no mau cheiro? Todos nós temos gosto natural por bom cheiro. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você gosta de cheiro? Agora pergunta para ela, você está cheirosa? Você está cheiroso? Não cheira, só pergunta. Não é para cheirar, é para perguntar. Pode que o irmão não está muito convertido, diz que está cheiroso e não está, né, e traz um problema aqui muito sério. Então, irmãos, o bom cheiro, ele agrada. Então, é uma arte antiga em Israel, perfumista. E ele está lá do seu recipiente. Era uma profissão em Israel. E ele está lá preparando perfume. Porque ele vive daquilo, ele é um artista. Ele prepara o seu perfume. Então, como é que ele prepara? Ele não faz um frasco pequeno. Ele prepara uma bacia, uma gamela grande. E deixa lá o perfume trabalhando. Ele vai lá, busca alguns ingredientes que precisa para que o perfume se torne precioso. E o perfume em Israel, no tempo antigo, nos países, era muito caro. Porque dava trabalho. Mas está lá o perfumista com a sua bacia, a sua panela de perfume. E de repente chega uma mosca que desapercebidamente está por ali. E para preparar o perfume leva tempo, demora. Não é instantâneo, não é rápido, não é ligeiro, demanda de tempo. Gasta-se tempo para preparar. E quando está preparando, leva-se dias. Então, a mosca está por ali e de repente a mosca, pum, cai dentro
da bacia do perfume. Ela cai dentro da panela do perfume. E o perfumista saiu, foi lá na rua, de repente a mosca caiu, ele não viu. E aquela pequena mosca, ela estragou todo o conteúdo. E aqui, irmãos, algo maior é estragado por algo menor. Aquela mosca inibiu o odor, ela tirou o odor e fez um efeito contrário, apodreceu o perfume que era para ser bom. Começa a exalar agora um mau cheiro. Então, irmãos, na realidade, a decomposição da mosca faz com que o perfume perca o seu efeito. E interessante, observe essa realidade que está por trás do texto. O pequeno, ele estraga o grande. O menor estraga o maior. O menor acaba com o maior. O desagradável extingue, termina com aquilo que é agradável. É o problema da mosca no perfume. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quantas vezes nós temos mosca no nosso perfume? Quantas vezes uma congregação, uma igreja é tremendamente prejudicada por uma pessoa, uma mosca lá dentro, que cai dentro do recipiente do perfume e traz um grande estrago. Quantas famílias de um bom nome sempre carregaram um bom nome, mas veio uma mosca que arruinou o bom nome. Quantas vidas também são arruinadas porque uma mosca pousa sobre aquele perfume e acaba com ele para sempre. Então daqui, irmãos, eu quero tirar duas lições para nós. Duas lições para a minha vida e para a sua vida. Duas lições para nós. A primeira, irmãos, é o poder que existe das pequenas coisas que não prestam. O poder que tem as pequenas coisas que não prestam. Então, quem presta atenção em uma mosca morta, quem para prestar atenção numa mosca que morreu? Ninguém presta atenção, morreu, morreu. Uma mosca morta lá no quintal da casa, ninguém presta atenção, ninguém dá mínima. Uma mosca morta no meio da rua, ninguém presta atenção. Mas se morreu um cavalo, se morreu um cachorro, se morreu um gato, chama a atenção porque é grande. Um animal maior, um animal que tenha uma massa maior, todos reparam. Porém, aquilo que é pequeno, ninguém repara. Ninguém veja, ninguém observa. Então, daqui nós podemos tirar, irmãos, que as pequenas coisas, esta é a lição, elas causam grandes efeitos. É isso que o autor de Eclesiastes quis trazer para a nossa vida. Que um pouquinho de estultícia não convém para a sabedoria. E estultícia é uma palavra que nós lemos e muitas vezes não sabemos qual é o significado, o sentido. E assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultícia. Estultícia é loucura, insensatez. Então a pessoa às vezes ela tem uma vida inteira pautada em honra e dignidade. A vida inteira carregada com cuidado, com zelo pela sua vida, mas um belo dia uma pequena mosca de estultícia pousa sobre a nossa vida e nós temos um minuto de loucura, um minuto de insensatez e acabamos prejudicando toda a nossa vida por causa daquele minuto, por causa daquele momento de insensatez, por causa daquele momento de estultícia. Então, irmãos, muitas vezes ela arruína a honra, arruína a tua honra, arruína a tua dignidade. Um pouco de estultícia. A palavra traduzida para estultícia no termo hebraico, a palavra sekel significa tolice, futilidade, leviandade. A pessoa tem uma vida íntegra, tem uma vida de honra, uma vida de dignidade em toda a sua existência.
Mas 5 minutos de tolice. Só 5 minutos de tolice é suficiente para arruinar a vida para sempre. Para o resto da sua vida. Então, meus amados, podemos, às vezes, nós educamos um filho durante 20 anos. Levando, aconselhando, orientando, dando boa educação, dando boa escola, pagando do bom, do melhor. Uma vida inteira, 20 anos. Aí vem uma pessoa lá de fora e 10 minutos, conversando com o filho, colocou ele em mau caminho. Um pai educa uma filha durante 20 anos, 18 anos. E lá na escola, ela conhece um rapaz. E 5 minutos de conversa com esse rapaz arruinou a dignidade daquela moça. Arruinou a dignidade, tudo aquilo que o pai e a mãe traçaram para a sua vida. Colocam 5 minutos lá no banheiro do colégio, colocam abaixo os 20 anos de educação. Meus amados, é isso que acontece. A mosca no perfume. Nós temos um relato na Bíblia, um rei de Israel. Teve uma vida íntegra diante de Deus, teve uma vida reta. Teve uma vida coerente diante de Deus. Um homem que orava a Deus, era temente ao Senhor, amava a Deus de todo o seu coração. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 12, só preste atenção na leitura, diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros, ele mostrou toda a casa, o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. E o texto segue dizendo ainda: então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não me lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Aí Ezequias reconhece a tolice que fez. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra que o Senhor me disse, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Então, irmãos, Ezequias foi um rei que realmente amou ao Senhor. Um homem que tinha vida de oração. Certa vez Deus disse para o profeta: olha, diz lá para Ezequias que ele vai morrer, que ele prepare a sua casa. Ezequias vai lá para o canto da parede no seu quarto e ora a Deus e clama a Deus, diz: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho tido uma vida reta diante de ti, tem misericórdia de mim. E Deus fala com o profeta e manda o profeta retornar lá. E diz para o profeta: olha, diga para Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. E Ezequias então recebe mais 15 anos de vida. Então era um homem que tinha vida com Deus. Uma vez o pastor inclusive pregou sobre esta palavra do poder da oração, porque Ezequias tinha crédito com Deus. Mas Ezequias aqui nesse episódio, ele abre o seu tesouro, ele recebe e hospeda o inimigo dentro da sua casa. E ele mostra todo o seu tesouro, porque ele sabia que Babilônia era rica. E ele dizia consigo: Babilônia é rica? Ah, eu também sou rico. Vou mostrar também o que eu tenho para a Babilônia.
Eles pensam que só ele tem ouro, só eles possuem ouro e prata. Eu também tenho. Eles pensam que eles têm muitas armas. Eu também tenho. E Ezequias passa a mostrar tudo o que ele tinha, a sua força, a sua fraqueza, o seu tesouro. Isto, irmãos, abriu um apetite nos inimigos de irem lá e saqueá-los e roubá-los. Então, irmãos, foi um momento só de tolice para estragar toda uma vida de uma nação. Apenas um momento de tolice. Um homem que teve uma vida sempre reta, sempre diante dos olhos de Deus, uma vida certa. Mas foi um momento de tolice. Irmãos, fica aqui uma advertência para nós. Que do púlpito nós temos palavra de bênção, mas temos também palavra de admoestação para nos ajudar. Por vezes, irmãos, nós arruinamos a nossa vida por uma ninharia, por pouca coisa. Às vezes um casamento, ele é destruído por causa de 5 minutos, por causa de uma besteira pequena, por causa de uma pequena mosca que desce lá no casamento, lá no lar, e apodrece, estraga, arruína, traz prejuízos irreparáveis. Quantos casamentos foram destruídos por 5 minutos de tolice, 5 minutos de sequel. Quantas vidas foram arruinadas por 5 minutos? Quanto moço, quanta moça se arrependeu para o resto da vida por causa de 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, 1 hora de bobeira na sua vida, que arruinou a sua vida para sempre. E não tem mais como recuperá-la. Por isso eu disse no início desta mensagem, que todos nós, se pudéssemos voltar atrás e corrigir algumas coisas que nós fizemos, algumas coisas que nós dizemos, algumas decisões que nós tomamos, e até mesmo palavras que nós soltamos. Quanto perfume é jogado fora por causa de uma mosca. Não adiantou, não se aproveitou mais o perfume. O perfume teve que ser jogado fora, apodreceu. Ficou com um cheiro fétido, ficou apodrecido. Então, irmãos, hoje nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos. Cuidado com aquilo que se fala. Cuidado com aquilo que se diz. Cuidado com aquilo que você mostra dentro da sua casa e dentro da sua vida. Quantas pessoas um dia acharam confiança em alguém? Se alguém que se passou por sua amiga abriu o coração, abriu a alma, contou segredos profundos do seu coração e da sua alma. Depois essa pessoa saiu falando para os outros. Se arrependimento matasse. Quantas pessoas se arrependeram amargamente, porque um amigo, um parente, pediu que fosse lá e ficasse de avalista. Foi lá e deu uma assinatura, 5 minutos, arruinou para o resto da vida, estragou uma amizade, arruinou com bons relacionamentos. Meus amados, quantos prejuízos por 5 minutos de tolice, por uma mosca no perfume. Então, meus amados, quando se vê que não tem futuro nenhum, o poder das pequenas coisas que não prestam, uma pequena mosca insignificante, mas ela acaba com todo o vasilhame de perfume para sempre. Esta é a primeira ideia. É o poder das pequenas coisas que não prestam. Pequenas coisas não prestam, mas elas fazem um grande estrago. E a segunda parte, segunda coisa que eu quero falar com a igreja, compartilhar com você, é a influência do que não presta sobre aquilo que presta. Veja bem, não é a mosca que ficou perfumada. Não foi a mosca que ficou cheirosa, mas foi o perfume que ficou podre. Não foi a boa fama da mosca que ela pegou, mas estragou tudo, arruinou com tudo. É o pequeno que estraga o grande. Não se tira de lá a mosca
e de repente fazer um colar de mosca cheirosa. Não. A mosca apodreceu junto. Se foi o valor, se foi o grande valor que haveria naquele balde, naquela bacia. O perfume, irmãos, ele ficou invalidado. A mosca apodreceu. E com ela, apodreceu também o perfume. É o poder do mal, irmãos, ele é terrível. O poder do mal é horrível. Se Eva tivesse sabido o poder das consequências daquela conversa com a serpente, meu Jesus amado, quantos males poderiam ter sido cortados ali? Meus amados, às vezes um pequeno momento de tolice da nossa parte arruína e estraga. É isso que está dizendo aqui em Eclesiastes capítulo 10. Igual a mosca no unguento do perfumista. Então, irmãos, a influência do que não presta sobre o que presta. E nós não pegamos saúde de uma pessoa que está sarada, uma pessoa que tem um corpo bem atlético. Você chegar perto de um musculoso, alguém que faz musculação, tem um corpo forte, bonito, você se encosta do lado dessa pessoa, você não vai sair forte, não. Não adianta, Daniel, vou encostar do lado de um grandão, que está bem alto. Não pega. Vou me encostar do lado de alguém que tem uma boa saúde e vou pegar a saúde dele. Alguém pega a saúde de alguém? Me diga, pega? Não pega. Não adianta, não pega. Agora uma pessoa espirrando, não para de espirrar. Chega perto para ver como é que você vai ficar. Aquilo que não presta, a gente pega. Aquilo que não é bom, a gente pega. Aquilo que não é bom, se consegue passar. Aquilo que é bom, não se passa. Não tem como passar. Não tem química. Não tem reagente que faça passar para lá o que é bom de mim. Agora, aquilo que tem de ruim, passa, pega. Então, meus amados, a influência do mal, a influência do que não presta sobre o que presta. Então, meus amados, se nós ficarmos do lado de uma pessoa que espirra, vamos pegar um resfriado, vamos pegar uma gripe também. Em Ageu, capítulo 2, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em algum outro mantimento, ficará esse santificado? Responderam os sacerdotes: não. Se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então, irmãos, a influência do que não presta sobre aquilo que presta. Irmãos, fugir do mal, fugir do erro, fugir do pecado, não é covardia. Eu sei os meus limites, você sabe os seus limites. Nós conhecemos nossos limites, sabemos até onde nós podemos ir, até onde nós podemos chegar. Todas as pessoas que um dia caíram, sabiam os seus limites, o limite das suas forças, sabiam até onde podiam ir, e que podiam fazer o que não podia, e depois não conseguiram. Certa vez o primeiro-ministro da Inglaterra, Cromwell, ele estava observando num circo um domador de serpentes, e tinha lá uma grande jiboia, e ele pegava aquela cobra, aquela serpente, e se enrolava nela, brincava com ela, mexia nela. Porém, o primeiro-ministro da Inglaterra estava observando. De repente aquela cobra se enrolou, foi se enrolando, se enrolou no domador, e só se ouviu lá do palco uns estalos de ossos quebrados. Se foi. 5 minutos. Momento de tolice. Momento que às vezes não se tem mais domínio. Terminou o espetáculo, tornou-se em tragédia. Muitos de nós muitas vezes brincamos com algumas situações irregulares em nossa vida, fazemos concessões,
concessões em relacionamentos, concessões em práticas, em atitudes às vezes na área moral. Principalmente vocês que são jovens, que são adolescentes, que estão se descobrindo na vida. Às vezes fazemos concessões, as más companhias. Cuidado! Cuidado com as más companhias. Sei que é mulher casada, cuidado com as más companhias. Você que é marido, tem um bom nome, cuidado com as más companhias. 5 minutos bastam, uma pequena mosca. Ah, mas eu sei me controlar. Olha, nós não sabemos o tamanho do prejuízo, o tamanho do rolo que pode sobrar por andarmos com más companhias. A mosca morta, irmãos, ela estraga o unguento do perfumista. Mas há uma outra questão. Deus também ele pediu perfume no nosso culto. Deus também pede perfume na nossa vida. E em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz, meus amados, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente nestas coisas? Meus amados, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto aqui dentro da igreja, quanto lá fora. Nosso testemunho aqui dentro, nosso testemunho lá fora. E eu pergunto nesta noite, qual tipo de perfume nós estamos tendo? Um perfume que atrai? Um perfume que chama atenção? Ou estamos vivendo um mau cheiro, apodrecidos por permitir que um dia uma mosca morta caísse na panela do nosso perfume? Deus tem nos chamado, uma responsabilidade que Ele deseja de nós, porque Deus almeja e Deus quer o melhor para nós. Eu tenho dito isso como pai, eu quero o melhor para os meus filhos. Eu desejo o melhor para os meus 3 filhos. Eu quero que eles sejam pessoas excelentes. Porém, meus amados, Deus também, desta mesma forma, de uma forma muito mais intensa do que a minha, Deus ama-nos e Deus quer o melhor para nós. E Deus deseja para as nossas vidas que nós venhamos ser bom perfume, que nós venhamos exalar um bom perfume, que nós venhamos ter uma vida que glorifique ao nome dEle, que exalte ao nome dEle, que glorifique a Ele. Então, irmãos, nós podemos ser um perfume estragado por mosca, de uma má conduta no passado, ou podemos ser um bom perfume, vigiado e guardado para que nenhuma mosca caia. Meus amados, a conduta que nós exibimos para o mundo, ela vai atrair ou vai repelir. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o panelão de perfume de Deus. Mas nós temos que cuidar para nenhuma mosca trazer prejuízo neste cheiro que Deus tem colocado em nós. Cada um de nós, Deus pegou lá do mundo, sujo, podre, cheio de pecado, com a vida arruinada. Alguns com o casamento arruinado. Alguns com a vida imprestável. E Deus nos restaura, Deus nos tirou de lá, nos deu um bom nome. Alguns que estavam com o seu nome manchado no comércio, manchado na sociedade, Deus foi lá e limpou. Alguns se converteram lá na cadeia, aceitaram Jesus, abraçaram o Evangelho, abandonaram uma vida de criminalidade. Deus limpou e Deus deu um bom nome para eles. Deus restaurou as nossas vidas. E Deus tem esse chamado de restaurar as nossas vidas. Quem sabe você entrou hoje aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, e você está carregado de problemas. Você não sabe mais para onde vai na tua vida, de tanto problema que você tem. Mas eu quero dizer a você nesta noite, Deus começa a te limpar, Deus começa a te purificar, Deus começa a fazer sobre você uma grande obra, e Ele te coloca para fazer um bom perfume. Vai fazer uma grande obra na sua vida, ao ponto de dizerem de você:
fulano não é mais o mesmo, alguma coisa diferente aconteceu nele. Deus te colocou na panela dele para te tornar um bom perfume, um perfume de qualidade, um perfume de excelência. Mas eu quero dizer, vamos cuidar das moscas, que pode estragar. Vamos cuidar da estultícia, que pode arruinar. Qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Meus amados, Deus tem nos chamado para uma vida de excelência. Deus tem nos chamado para o que tem de melhor nesse mundo. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e sua semelhança. Deus criou para ser feliz. Deus criou para ser completo. Deus criou para que houvesse felicidade. Mas muitas coisas acontecem e vão arruinando, e vão trazendo dissabores na vida. Algumas pessoas já não têm nem mais esperança de viver, não têm mais alegria na vida, não têm alegria no que faz, não têm alegria no que vive, porque falta a essência do perfume que é Cristo. Mas eu quero dizer nesta noite, Deus tem um desafio para você. Se o teu perfume estragou, nesta noite Ele vai botar a sua mão sobre esse perfume e Ele vai restaurar, porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da Glória e Ele quer limpar, Ele quer fazer. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento. Mas a Bíblia também diz em Coríntios 5,17 que Deus nos fez nova criatura e não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e Deus faz tudo novo. Deus tem poder de renovar e de fazer as coisas novas. Então eu quero nesta noite desafiar a nós andarmos em direção ao Senhor e pedir: Senhor, limpa, tira as moscas. Limpa tudo que precisa ser mudado na minha vida. Eu quero convidar vocês a ficarmos em pé.